Podcast Show em Vendas com César Frazão. Podcast Show em Vendas. Você quer vender mais? Quer melhorar seus resultados? Então precisa se comunicar melhor. Vamos lá, gente. Eu trago aqui os 10 principais erros a evitar numa comunicação com o cliente. Quais são os 10 principais erros que os vendedores cometem em suas falas, seus discursos, suas reuniões e com isso acabam perdendo negócios, perdendo vendas? Esse podcast especial nós dividiremos ele em 2. Agora, parte 1, 5 principais erros, e no próximo não perca a continuação, os outros 5 principais erros somando 10. Então vamos lá. O primeiro erro numa comunicação com o cliente é falar que está nervoso. Você vai para uma reunião, vai visitar um cliente importante ou uma ligação importante e o vendedor fala: olha, senhor, desculpa, eu estou meio nervoso porque o negócio é grande, eu estou nervoso devido à situação. Quer dizer, se você falar que está nervoso, o cliente vai deitar e rolar em cima de você. Então, mesmo que você esteja nervoso, não fale, porque ninguém irá saber se você não falar. Vai fazer uma apresentação em público, uma reunião em grupo, uma mesa cheia de clientes e você vai apresentar o produto para várias pessoas. Então é normal sentir a mão suar, um friozinho na barriga, as pernas tremerem um pouco, mas se você não falar, ninguém saberá que você está nervoso. Então segura a onda e vá direto à apresentação. Segundo erro, apresentar vícios de linguagem e erros graves em português, como por exemplo, fazem 5 anos, houveram muitos acidentes, para mim fazer, há 10 anos atrás. E sabe, é um português ruim, um português falho, deficiente, excesso de né. Olha, esse produto vai aumentar suas vendas, né? E com isso você vai né, tá, viu, tipo assim, o senhor usa esse produto, e tipo assim, quando a senhora põe para lavar essa roupa, tipo assim, o senhor aperta aqui para gravar. Então, são vícios de linguagem que muitas vezes o vendedor tem no dia a dia e não percebe, né? Ele está falando com amigos, com colegas, mas tem que se policiar bastante, porque falar com um amigo de maneira informal é uma coisa, falar com um cliente é outra. Então, cuide bem do seu português. E a melhor maneira de você melhorar o português é lendo. Volte a ler livros. Os livros melhoram o português. Terceiro erro de comunicação. Vendedores caem nisso com frequência. Evite falar sobre assuntos polêmicos. Em geral, assuntos que envolvem paixão e crença devem ser evitados por vendedores. Como, por exemplo, falar sobre política, religião, futebol, sexualidade. São assuntos que mexem muito com as crenças pessoais, com pontos de vista. E caso o cliente tenha uma posição diferente da sua, certamente isso irá influenciar e prejudicar as suas vendas. Então, não fale sobre assuntos polêmicos. Quarto erro que vendedores cometem na comunicação e você pode evitar é falar sobre coisas que você não tem certeza que não domina. Então, muitas vezes o vendedor, sem pensar, ele se mete a falar de um assunto que ele ouviu superficialmente. Então, sei lá, ele ouviu uma notícia sobre um equipamento novo que está surgindo. Mas ele ouviu só por cima essa notícia. E aí, para puxar assunto, para mostrar que ele é bom, que é bem informado, ele se mete a conversar sobre isso. E aí, muitas vezes pode falar uma bobagem ou pegar um cliente que sabe mais do que ele sobre esse assunto. Então, se você não conhece o assunto, não fale sobre ele. Ou, se você for tocar no assunto, deixe claro que você só ouviu falar, que você não tem certeza, enfim, mostrando humildade e não uma arrogância sobre um assunto que você não conhece. E quinto e último erro é falar para o cliente e durante a reunião ou a apresentação de vendas, olhar para o relógio. Toda vez que você olha para o relógio, você mostra que está preocupado com o tempo. E pior ainda, você vai fazer o seu cliente também olhar para o relógio dele. E ele vai provavelmente achar que está demorando muito para acabar. Então não olhe para o relógio. Ou se você for olhar, procure olhar bem disfarçadamente para o cliente não perceber que você está preocupado com o horário. Então, recapitulando, quais são os 5 principais erros que vendedores cometem na comunicação? Vamos lá. Erro número 1. Falar que está nervoso. Erro 2. Apresentar vícios de linguagem em português ruim. 3. Falar sobre assuntos polêmicos. 4. Falar sobre coisas que não tem certeza, que não domina. E 5.
falar olhando para o relógio. Gente, esses 5 erros acontecem com vendedores, com representantes, com gerentes, diretores, empresários e até com palestrantes profissionais. Então procure evitar, se policiar para você ser um grande comunicador com o seu cliente. Não perca, em nosso próximo podcast falaremos os outros 5 erros que vendedores cometem. Valeu? Boa comunicação, boas vendas e sucesso para você. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.